Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, crescendo em um relacionamento com Cristo. Tema número 6, lição número 6, vida de oração. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse sábado do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e língua. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Vida de oração, verso para memorizar na lição de sábado. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, e eu o invocarei por toda a minha vida. Salmos capítulo 116, versos 1 e 2. Imagine se você quase não conversasse com o seu melhor amigo, com o seu cônjuge. Logo o relacionamento esfriaria. Do mesmo modo, a oração é parte essencial de um relacionamento íntimo com Deus. É um hábito devocional vital que precisamos e podemos fortalecer. Se não oramos com frequência, a constância cedo ou tarde nos afastaremos do Senhor. Na Bíblia vemos pessoas de jeitos diferentes. Ao acompanhar a vida delas, percebemos que a maneira e a comunhão com Deus moldou o relacionamento que tinham com Ele, pelo que oravam e como as suas orações transformaram outras vidas. É fato, nossa vida de oração afeta não só a nós, mas também quem está ao nosso redor. Assim como o estudo da Bíblia, o tema da oração é amplo e essencial, bem maior do que caberia um estudo de 2 semanas. Nesta semana, vamos aprender com homens e mulheres de oração das Escrituras que mostram como a oração é central para um relacionamento sólido com Deus. Devemos aprender com o exemplo deles. Lição de domingo: a fidelidade de Daniel. Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro vemos sua decisão. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel 1:8. E lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1:17. A Bíblia afirma que Daniel era sábio. Daniel 1:20, 2:14, 21, 23 e 48. Porque o Espírito de Deus estava nele. Daniel capítulo 4, verso 9. Verso 9, 18, 5, 14, 6 e 3. Além disso, era muito amado pelo céu. Daniel 10, versos 11. Também Daniel 9, verso 23. Esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Em Daniel 2, o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia. Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender o mistério do sonho. Daniel 2:18. E quando o Senhor lhe revelou o sonho do rei, ele imediatamente orou. Primeira pergunta, leia Daniel capítulo 2, versos 20 a 23. Por que Daniel orou e que podemos aprender com essa oração? Com o passar dos anos, enquanto os reis se sucediam, Daniel permaneceu como conselheiro real. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Daniel 6:3. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Apesar do forte ciúme e das tramas maldosas de seus colegas, Daniel 6, 5 a 9, Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração. Pergunta número 2, leia Daniel capítulo 6, versos 10 a 11, que esses versículos nos revelam sobre Daniel.
Diante das dificuldades, Daniel orava, mesmo com a ameaça à própria vida. Manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas voltadas para Jerusalém. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas. Pergunta no rodapé: diante de uma história como essa, quão fracas são as suas desculpas para não orar? É o relaxo da gente, como se diz. Não inspiramos em personagens bíblicos que tinham a oração frequentes, mas devemos, como se diz, frequentar mais a oração. Lição de segunda-feira, a postura na oração. Quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo para desabafar. Quando temos uma boa notícia, buscamos alguém com quem compartilhar. Com Deus é igual. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Ellen Goldwhite no livro Caminho a Cristo, página 93. A oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente aos exércitos do mal que escolhemos Deus naquele dia. Além disso, quando oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós. Somos fortalecidos e guardados do inimigo. Salmos capítulo 91. Ato físico de ajoelhar-se expressa submissão e humildade. É diferente de orar sentado na cadeira ou deitado na cama, posturas em que também podemos orar. No entanto, quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, pois o corpo e palavras declaram que Ele é soberano, que nós não somos apenas seus filhos, obra de suas mãos. Pergunta número 3. Leia o texto a seguir e observe a experiência de pessoas que se ajoelharam a orar. Daniel capítulo 6, verso 10. Lucas capítulo 22, verso 41. Atos capítulo 7, verso 60. Capítulo 9, verso 40 e capítulo 20, verso 36. Orar em pé era comum nos tempos bíblicos. 2 Coríntios capítulo 20, versos 5, 6 e 13. Neemias capítulo 9, verso 4. Jó capítulo 30, verso 20. Lucas capítulo 18, versos 11 e 13. A Bíblia também registra pessoas que oram sentadas. 2 Samuel, capítulo 7, verso 18. 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Outras se prostraram com o rosto em terra, postura menos relacionada à oração, geralmente associada à submissão diante de um superior. 1 Reis, capítulo 1, verso 47. Marcos, capítulo 14, verso 35. Como você costuma orar? De joelhos, no chão. A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam porque ele refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é como está o nosso coração. Se você tem condições de se ajoelhar, mas normalmente não o faz, que tal fazer isto da próxima vez? Observe como isso influencia seus momentos com Deus. A Bíblia nos convida a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Com dedicação. Colossenses capítulo 4, verso 2. E perseverança. Romanos capítulo 12, verso 12. Hoje esteja você em pé, sentado, deitado ou caminhando. Volte seus pensamentos para Deus e converse com Ele como conversa com um amigo. Comece agora mesmo. Lição de terça-feira. Enoque andou com Deus. Leia Gênesis capítulo 5, versos 22 e 24. O que sabemos sobre Enoque? A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus por 300 anos, até que o Senhor o levou para o céu. Que maravilha! Uma vida definida pela devoção constante a Deus. Sem dúvida, Enoque perseverava na oração. Romanos capítulo 12, verso 12. Crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra estivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço a Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele. Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações.
depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo esta maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Ellen Goldwhite, no livro Patriarcas e Profetas, páginas 60 e 61. Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges, tão isolados que deixamos de serem úteis para aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável e diária, Ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Podemos orar a qualquer hora e em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja nem deixe de nos ouvir. Salmos capítulo 139, versos 7 a 12. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Ainda assim, há um valor essencial em orar em voz audível, não apenas mentalmente. No silêncio é fácil dispersar, perder a linha de pensamento e pode ser difícil manter-se concentrado. Já que oramos em voz baixa ou em tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real e que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. Pergunta no rodapé. E você, ao longo deste dia, onde e como vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? Quer dizer, temos que orar todos os dias. Falar, mas não consigo orar todos os dias. Mas ora com frequência. Lição de quarta-feira. Moisés, líder consagrado. Embora Enoque tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus, sabemos ainda mais sobre a caminhada de Moisés com o Senhor. Inclusive, temos vários relatos de suas conversas com ele. Ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde, vemos repetidas vezes que o aspecto mais importante de sua experiência, o segredo do seu êxito como líder consagrado, era a comunicação constante e a comunhão permanente com Deus. Pergunta número 5. Leia Êxodo capítulo 33, versos 15 a 23. Qual é o conteúdo e o tom dessa conversa entre Moisés e o Senhor? Imagine falar com Deus e ouvir a sua voz com tamanha clareza. É impressionante que os israelitas não tenham buscado esse tipo de comunhão direta, preferindo que Moisés falasse com eles. Êxodo capítulo 20, versos 18 a 21. Mas Deus preparou Moisés para isso. Desde o encontro na sarça ardente, que havia ocorrido naquele mesmo monte. Embora encontremos outras orações pessoais de Moisés, percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Número 6. Em 2 ocasiões, Moisés intercedeu por familiares. Quais eram as situações que poderia ter acontecido se ele não tivesse intervindo para mediar a situação? Marca aí, Arão, Êxodo capítulo 32, versos 1 e 14, verso 31 e 34, Deuteronômio capítulo 9, verso 20. Marque aí, depois que você assistir esse vídeo, povo de Deus. Miriam, em Números capítulo 12, verso 13. Chama a atenção no caso de Miriam, que Moisés tinha sido o alvo de sua crítica e ciúme. Ele poderia ter cruzado os braços e deixado que Deus aplicasse o juízo que ela e Arão mereciam. Em vez disso, apressou-se em perdoar e interceder pela cura da irmã. Que retrato poderoso da graça perdoadora de Deus se vê nas atitudes de Moisés. Pergunta no rodapé. Leia Mateus capítulo 5, verso 44 e Colossenses capítulo 3, verso 13. Como aprender a praticar que esses textos orientam? Por que isso é tão importante? É como se diz assim, hoje em dia, vendo as histórias de Moisés em Êxodo, é como se diz assim, que ele teve muita paciência com o povo. E quando o povo se rebelava, ele intercedia pelo povo. Desculpem. Então, quer dizer,
de interceder é um tipo de Jesus Cristo, só que na parte de intercessão. Jesus intercede por todos nós, e a intercessão é feita por Jesus Cristo. Mas um ser humano pode também interceder, pedir a Deus a intercessão. E como se diz assim, Moisés pedia de não aniquilar com o povo, e sim interceder pelo povo. Lição de quinta-feira, Moisés intercede pela nação. Pergunta número 7. O que o Êxodo 32, versos 31 e 32 nos ensina sobre como Moisés intercedia em oração? Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus. Repetidas vezes recorreu ao Senhor quando o povo teve sede. Êxodo capítulo 15, verso 25, capítulo 17, versos 2 a 6. Quando teve fome, Números capítulo 11, versos 21 e 22. E em momentos de profunda aflição, Números capítulo 11, versos 11 e 15. Moisés relembrou o que aconteceu logo após a aliança no Sinai, quando o povo fez o bezerro de ouro. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Deuteronômio capítulo 9, verso 19. Ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. Deuteronômio capítulo 9, verso 25. E no contexto que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Deuteronômio capítulo 10, verso 8, Moisés renumerou: permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Deuteronômio capítulo 10, verso 10. Em todas essas ocasiões, Deus ouviu o clamor de seu servo. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e apegar-se a Deus. Número 1. Ele possuía um profundo amor por Deus e uma visão clara do seu caráter. Deus se revelou a ele dizendo: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Êxodo capítulo 34, verso 6. Número 2. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel a se apegar a Deus. Mesmo em lutas, confiou no poder, presença e direção divinos em sua vida particular. Êxodo capítulo 33, verso 13. Número 3. O profeta lembrou de sua aliança. Êxodo capítulo 32, verso 13. Reivindicou em suas promessas em favor do seu povo. Deuteronômio capítulo 7, verso 8. E relembrou a condução divina do passado. Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Número 4. Além disso, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse o sim ou não. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos. Deuteronômio capítulo 3, versos 23 a 29. Mas devemos perseverar em oração. Lucas capítulo 18, versos 1 a 8. Pergunta no rodapé: quem precisa de suas orações e intercessões neste momento? Várias pessoas, viu? Da família, pessoas desconhecidas, várias pessoas precisando de intercessão. O que está impedindo você de orar agora mesmo? Quer dizer, que eu estou fazendo vídeo, né? Mas o meu pensamento está intercedendo por todos, orando por todos. Lição de sexta-feira, estudo adicional. No fim das contas, oramos porque amamos tanto a Deus de que não conseguimos deixar de compartilhar tudo com Ele. Nossas alegrias e vitórias, nossos fardos e preocupações, nossos pedidos e necessidades diárias. Que o nosso coração se abra e se eleve para que Deus possa nos proporcionar um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos nos manter tão perto de Deus que em cada aprovação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele tão naturalmente quanto a flor se volta para o sol. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo de sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração repleto de amor se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois Ele é
pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que alguém, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para que Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobreveir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, nem que seja observada pelo Pai Celestial, ou-se que eles despertam imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas, é como se não houvesse nenhuma outra por quem tivesse dado o seu Filho amado. Ellen Goldwhite, no livro Caminho a Cristo, páginas 63 e 64. Então, povo de Deus, essa foi a lição Viver em Oração. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades e toda a tua palavra para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, compartilhe, ative os sininhos de compartilhamento. Ative o sininho de compartilhação para compartilhar os meus, de assistir os meus vídeos e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!